Muito bem, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal no YouTube. Caso você não seja um inscrito ainda em nosso canal, se inscreva para sempre estar recebendo, as notificações e as informações das nossas postagens. Estou diante do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o registro de Mateus. Este evangelho, na sua estrutura, ele é composto aí por 28 capítulos. E por curiosidade bíblica, você vai encontrar neste evangelho pelo menos 28 faces de Cristo. Cada capítulo nos apresenta uma face, uma faceta da pessoa do Senhor Jesus. Baseado neste evangelho, eu escrevi este livro, As 28 Faces de Cristo, em Mateus. Caso você deseje adquirir, você pode entrar no contato ou em contato conosco. Abaixo do vídeo tem aí os nossos contatos e a maneira que você pode adquirir este livro. Este livro já tem também um conteúdo gravado em forma de aulas, que fazem parte da nossa classe aqui do Bacharel em Teologia Presencial e EAD, que é a Epistemologia do Ministério. Quando nós lecionamos essa matéria, lecionamos baseado neste livro e nós temos cerca de 14 aulas de 1 hora e 20 cada uma, sobre este livro, há assuntos muito profundos. Eu não posso falar de todo o livro nesse momento aqui, porque já temos todo esse material gravado e preparado e você pode inclusive adquiri-lo também. Mas eu queria só passar por cada um dos capítulos aqui e apresentar para você, ainda que de uma maneira mais sintetizada, as 28 faces de Cristo em Mateus. Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 1, nós temos o versículo 25. Mateus capítulo 1, versículo 25. E este versículo diz assim: E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. O contexto do texto está dizendo o quê? Que o José não conheceu Maria até o momento em que Maria havia de dar à luz ao Senhor Jesus. E quando se refere à pessoa do Senhor Jesus, aqui ele recebe um nome, um título muito peculiar, que é o primogênito. O primogênito. Por quê? Porque ele é aquele que nasceu primeiro em relação aos outros filhos que Maria vai ter com José, e você pode ver isso lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Mas quando aparece aqui esta expressão, o primogênito de Maria, aqui nós já encontramos a primeira face de Cristo. Qual que é a face de Cristo aqui? A face do primogênito. Aqui, no aspecto de liderança, por exemplo, o Senhor Jesus, ele foi o tipo do líder que fez a vontade do Pai, fez a obra do Pai, consumou a obra do Pai, mas ele não negligenciou a família, o lar, a casa. Por que não? Sendo ele um primogênito, assim que José morreu, partiu para a eternidade, o primogênito tem que entrar em cena, porque ele é o mais velho. Ele é o filho mais velho entre os outros filhos de José com Maria, conforme Marcos 6, verso 3, que aparece 4 irmãos e suas irmãs, está no plural, então nós podemos inferir
que poderia ser duas acima, porque está no plural. Suponhamos que fossem duas, então são 6 pessoas, com Cristo 7, com Maria 8. Então o Senhor Jesus, ele assume os deveres domésticos, deveres da casa, no sentido de liderança, cabeça. Ele se torna esse cabeça na casa. Daí Cristo receber a alcunha Jesus de Nazaré, Lucas 4,16, cidade onde ele foi criado, e a alcunha filho de José, o carpinteiro, que é Marcos 6,3, porque o ofício de carpinteiro ficou para Cristo na ausência de José. Logo, Cristo assumiu a profissão de José, embora José não fosse o seu pai biológico, mas na cultura judaica, geralmente o filho herdava, a profissão do pai. E nessa condição de primogênito, Cristo exerceu com muita maestria e cuidou, não só da mãe, como dos irmãos, como da casa e da carpintaria. Então ele é o típico do obreiro que ele faz a obra de Deus, mas não negligencia o lar, a família. Essa é uma face muito importante na vida de Cristo aqui em Mateus capítulo 1, verso 25, na expressão primogênito. Já no capítulo 2 de Mateus, versículo 1, nós temos a segunda face de Cristo. E aí eu quero te convidar para você ler comigo esse capítulo 2, esse versículo 1. O texto aqui está dizendo assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, aí fala do local do seu nascimento, no tempo do rei Herodes, aí fala o tempo que ele nasceu, contexto, histórico, religioso, político. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui a segunda face de Cristo é o seguinte: ele é o tipo do líder que respeita quem está em evidência. Percebe que o texto diz que, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, aí fala assim, no tempo do rei Herodes? A verdade é uma só, a altura do texto. Cristo nasceu, mas o tempo é de quem? De Herodes. Se perguntássemos quem é maior, quem tem mais proeminência, quem é mais importante, Cristo ou Herodes? A resposta é Cristo, mas o tempo é de quem? É de Herodes. Então aqui a gente aprende com a segunda face de Cristo o quê? Que ele é líder, mas ele respeita o tempo daquele ou daquela que está em evidência. Isso pode ser aplicado a nós, porque às vezes você pode estar se perguntando, quando o assunto é qualificação ou capacidade, talvez onde você congregue você tenha mais capacidade que A, que B, que C, mas a questão não é só esta capacidade, a questão é o tempo? Chegou realmente a sua vez? É a vontade de Deus que você entre em cena? E se não for, é melhor não entrar. Lembre-se que Herodes tem poder para mandar matar aqueles que atravessam o caminho dele fora do tempo. Por isso, Jesus nasceu, mas não entrou na história de Herodes, porque o tempo era de Herodes. Se nós tivermos essa humildade, nós vamos longe, Agora, em Mateus capítulo de número 3, nós vamos ter a terceira face de Cristo, no versículo 13. Mateus capítulo 3 e versículo 13. Aqui o texto está dizendo que o Senhor Jesus, ele veio da Galiléia para ter com João, junto ao rio Jordão. E o texto diz que era para ser batizado por ele. Você já se perguntou por que Cristo desceu às águas do Jordão? Por que Cristo se submeteu ao batismo em águas? Ainda mais se você levar em consideração que o batismo era para arrependimento e tinha que confessar pecados. Ora, Cristo tinha algum pecado para poder confessar ou se arrepender? É claro que não. Mas quando você vê Cristo descendo ao Jordão para ser batizado por João Batista, você vê uma terceira face de Cristo.
Qual? Cristo, ele é o líder que se identifica com o povo a quem ele vai pregar. Veja, quem descia as águas tinha que confessar seus pecados, arrependido de seus pecados. Mateus 3, verso 1 e 2, Mateus 3, verso 6. Então Cristo faz o mesmo, não porque tem pecado ou que precise se arrepender de algum pecado, mas ele faz no sentido de descer ao nível dos pecadores. Isso é muito interessante, ele é um líder que desce ao nível das pessoas, que ele vai liderar, que ele vai pregar, que ele deseja ganhá-las para o Pai. Então, no processo de liderança, um líder de verdade não é aquele que espera o povo subir no nível dele. O líder de verdade é aquele que desce no nível do povo, para que o povo o entenda, o compreenda e ele também possa entender e compreender o povo. O líder conhece os seus liderados. Os liderados conhecem o seu líder. Isto é fruto de um bom relacionamento, de alguém que desce no mesmo nível. Louvado seja Deus por isso, né? Bom, quando nós lemos Mateus capítulo 4, versículo 12, nós temos a quarta face de Cristo aí. E qual o nome dessa face? O nome que eu dei a ela é que Cristo é um líder que não quebra a ética ministerial. Pensa numa coisa importante na igreja, no ministério, na boa comunhão que há entre os irmãos, é este assunto chamado ética ministerial. Ética vem de respeito, e quando você respeita o ministério do seu irmão, da sua irmã, do seu pastor, da sua liderança, dos seus liderados, você tem um ministério para a vida toda. Vida toda, pode ter certeza disso. Mateus 4,12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso. Então vejam só, assim que chegou para Cristo a informação de que João estava preso, o texto diz assim: voltou para a Galileia e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum. Então, daqui para frente, vocês vão perceber o quê? Que o Senhor Jesus já passou pelo deserto, Mateus 4, de verso 1 a 11, e do 12 para frente ele vai dar início ao seu ministério nas regiões marítimas ali da Galileia. Ou seja, Cristo só começou o ministério dele depois que ele soube que o João estava preso. Pode perceber que enquanto João está em evidência, Cristo não entra. Cristo não opera, não faz na presença de João. Por quê? Porque ele respeita o ministério de João. João está em evidência, João está fazendo a obra. Não faz sentido Cristo entrar no campo de João, no cenário de João, para fazer aquilo que João estava fazendo. Agora, quando João foi preso, ali já sabia que da prisão João não voltaria, então Cristo começou o seu ministério justamente depois que João terminou o dele. Isso é ética, isso é respeito. Nós não precisamos atropelar o ministério de ninguém, tampouco anular ou acabar com uma chamada de alguém para nós entrarmos. Até porque, se nós fizermos isso, Deus vai cobrar a unção do nosso irmão ou da nossa irmã, Deus vai cobrar de nós, e isso em vida, não é na eternidade não. Em vida Deus cobra de nós essa unção, tá bom? Mateus capítulo 5 temos a quinta face, Mateus capítulo 6 temos a sexta face e Mateus capítulo 7 a sétima face. Estou citando os três porque o que Cristo vai começar a falar em Mateus 5, ele vai terminar em Mateus 7. Exemplo, Mateus 5, verso 1 e 2. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. Verso 2. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Se você for ao capítulo 7, verso de número 28, vai dizer lá assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso. Qual o discurso que ele concluiu? O que ele começa em Mateus 5,2, no abrir da sua boca. Então, em Mateus capítulo 5,
Cristo é um mestre que ensina. Observe bem isso. Aqui ele é o líder mestre, é o líder que ele não perde tempo, não gasta tempo. Ele investe. Cristo é o líder mestre que investe tempo ensinando aos seus discípulos. Por quê? Porque Cristo não vai cobrar dos seus discípulos nada que ele primeiro não os tenha ensinado. Você vê que às vezes tem líder que cobra os seus liderados e ele cobra, dos seus liderados coisas que ele não ensinou. Não se pode cobrar da igreja aquilo que nós não ensinamos. Primeiro precisamos investir e investir muito tempo no ensino para então, depois de muito investimento, poder cobrar os resultados. Então, se você não ensina, você não pode cobrar. Você não pode exigir que os seus liderados façam, sejam aquilo que você deseja sem o ensino. Portanto, faça investimento na vida dos seus liderados. Esse é Mateus 5. Quando lemos aqui Mateus capítulo 6, nós temos um segundo capítulo totalmente de ensino também, só que no 5 Cristo é mestre. E no capítulo 6, Cristo faz um papel de um professor que discipula. Então o processo aqui é um processo de discipulado. Nesse discipulado, Cristo fala de várias coisas em Mateus capítulo 6. Ele fala sobre a prática da filantropia, que é o dar esmolas. Depois ele já muda para a vida prática de oração. Aí daqui a pouco ele já muda para a vida prática do jejum. Aí daqui a pouco ele já muda para a vida prática das boas obras. Então ele vai discipulando os discípulos no capítulo 6. E a sexta face de Cristo no capítulo 6 é justamente a face de um discipulador. De tudo que Cristo ensina no capítulo 6, ficamos com 2 versículos, o 6 e o 9. Por quê? No versículo 6, nós somos ensinados pelo Senhor Jesus qual é o lugar da oração. No versículo 6, também somos ensinados pelo Senhor Jesus a quem devemos orar. E já no versículo 9, somos ensinados e discipulados pelo Senhor Jesus como devemos orar. Então são 3 lições que nós extraímos de Cristo como professor, como discipulador em Mateus capítulo 6. Ele nos discipula sobre o lugar da oração, sobre a quem orar e sobre como orar. Senhor, qual o lugar da oração? Ele diz, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Senhor, a quem eu devo orar? Ele diz, fala com teu pai que te vê em secreto. Senhor, como eu devo orar? Vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. Agora, no capítulo de número 7, nós vamos encontrar a 7ª face do Senhor Jesus. É muito interessante também olhar isso, porque no capítulo 5 nós falamos que o Senhor Jesus primeiro ensina, ok? Então, no capítulo 6 ele discipula. Agora, no capítulo 7, Cristo faz a aplicação do que foi ensinado no 5 e discipulado no 6. Como assim a aplicação? Capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Chegou agora a hora dele fazer a conclusão de tudo que ele veio falando em Mateus 5, Mateus 6, encerrando em Mateus 7, 28. No 24, ele está naquilo que a gente poderíamos chamar de epílogo, né? Ele começa em Mateus 5 com um prólogo, agora ele está no Mateus 7 com o epílogo, que é a conclusão. Para fechar tudo isso aqui, ele chama na prática. Ele diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica.
Se no capítulo 5 ele não exige, mas ensina, no capítulo 6 ele não exige, mas discipula, no capítulo 7 ele exige. Por quê? Porque agora ele já ensinou e discipulou. Agora ele já pode cobrar. E a cobrança dele é o seguinte: aquele que ouve a minha palavra, aquele que escuta estas minhas palavras e as praticam, ele diz, ou pratica, né? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja, a casa sobre a rocha não está isenta de 3 coisas. Verso 25, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos. Então a casa, mesmo estando sobre a rocha, não se esquiva da chuva, dos rios e dos ventos. O que nós vamos chamar de ataques que vêm de cima, ataques que vêm de baixo e ataques que vêm dos lados. A diferença é que esta casa não cai, porque aqueles que ouviram a palavra e aplicam em sua vida para viver, permanecem firmados em Cristo, mesmo sobre os ataques. Que coisa linda! Agora, chegando a Mateus capítulo 8, nós vamos encontrar a 8ª face de Cristo aqui. Qual que é a 8ª face do Senhor Jesus? A 8ª face do Senhor Jesus é que ele é um líder incansável. Se você ler o capítulo 8 todinho aqui de Mateus, você vai encontrar Cristo operando diversos milagres, trabalhando incansavelmente. Você vê, começa falando da purificação de um homem leproso, depois que ele saiu do momento de ensino. Depois já emenda a falar da cura do servo do centurião. Depois ele cura a sogra de Pedro. E quando ele termina de curar a sogra de Pedro, já está quase no pôr do sol, o verso 16 e 17 vai falar assim, ó: e chegando à tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Percebe que ele é o líder incansável? Ele está ensinando em Mateus 5, em Mateus 6 e Mateus 7. São 3 capítulos só de ensino. Para você agora para pensar em ler 3 capítulos da Bíblia e ver quanto tempo você gastou para ler. Agora calcula isso em tempo que Jesus gastou para ensinar. E depois de ter investido todo esse tempo exausto, cansado, psicológico, fisicamente, voz, boca, garganta, quando ele pensa que terminou, aí chega um leproso, terminou a cura do leproso, lá vem o servo do centurião precisando ser também alcançado pelo amor de Deus, aí ele entra na casa de Pedro, pronto, vou descansar, a sogra está febril, acabou o dia, chegando à tarde, agora sim tem uma multidão lá fora e Cristo se compadece. Cristo tem compaixão destas pessoas, Cristo tem misericórdia destas pessoas. É um líder incansável, ele é um líder que não desiste das vidas das pessoas, ele está manifestando o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia para com a vida das pessoas. Eu acho isso muito lindo quando o líder tem essa face, a face do líder incansável, do líder que não escolhe a casa que vai entrar, do líder que não escolhe a quem ele vai ministrar, ou quem ele vai visitar, ou quem ele vai receber. O amor dele é por todos de um modo geral. Muito bem, Mateus capítulo 9, versículo 9. Se você for comigo em Mateus 9, 9, colocamos aí assim, ó, Cristo, né? Ele é o líder caçador de talentos. Por quê? Porque é no 9:9 que o texto está dizendo aí, ó: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Por que caçador de talentos? Uma das coisas mais lindas que eu percebo aqui em Mateus é que Cristo é um caçador de talentos.
porque ele dá uma olhadinha para Mateus cobrando impostos e simplesmente diz assim: segue-me. E o Mateus deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Veja agora o que Mateus se tornou. Estamos lendo 28 capítulos aqui que trata da vida do Senhor Jesus, sua obra, o ministério, o aspecto biográfico de Jesus. E quem escreveu foi Mateus. Agora, quando Cristo olha para ele naquela alfândega, Cristo enxergou nele talentos que seriam úteis lá na frente, no futuro. Cristo não chamou Mateus pelo que ele era ali, mas pela capacidade que ele tinha de se tornar o que se tornou. Acredite você ou não, Deus enxerga em mim, enxerga em você coisas que nós seremos ainda. Deus não me chamou e te chamou pelo que éramos, porque se fosse isso, nenhum de nós teríamos direito. Ele nos chamou porque ele viu a capacidade que nós temos de nos tornar aquilo que ele deseja. Ele nos viu lá na frente, para que sejamos o que somos hoje na presença dele. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu leio Mateus 10, verso 1, eu tenho a 10ª face de Cristo em Mateus. O que é a 10ª face de Cristo em Mateus? Está na primeira expressão bíblica aí, ó. E chamando os seus 12 discípulos. Chamando os seus 12 discípulos. O que isso me ensina? Isso me ensina que Cristo é o líder que não faz nada sozinho. Isso me ensina que Cristo está dizendo para nós assim, ó, no meu reino, na minha igreja, no ministério, não tem carreira solo. Não tente fazer nada só porque você não vai conseguir. Ele está nos chamando para uma unidade do trabalho. Observe, e chamando os seus 12 discípulos. O próprio Senhor Jesus poderia fazer tudo só, na dependência do Espírito Santo, sem precisar de ninguém. Mas nem ele, que é líder, desejou fazer alguma coisa só. De todos os discípulos que estavam ali, ele escolhe 12. E ele vai delegar funções, ele vai dividir tarefas, ele vai permitir que os outros também trabalhem. O líder que trabalha sozinho termina sozinho. Agora, um líder que quer crescer e ver a obra de Deus crescer, ele permite que as pessoas que estão à sua volta também trabalhem e realizem bons trabalhos para a obra de Deus. Então está aqui a 10ª face do Senhor Jesus, o líder que não faz nada sozinho. Quando eu leio Mateus capítulo 11, é lógico que eu tenho aqui a 11ª face do Senhor Jesus, nesse capítulo 11, versículo 1. Observe bem isso, Mateus capítulo 11 e versículo de número 1. Quem é Cristo aqui? Qual é a face do Senhor Jesus aqui? Eu dei um nome a esta face, o líder proativo. O que é um líder proativo? É um líder que faz de tudo um pouco. O líder ele não pode ser capacitado só para uma coisa. Ele precisa fazer de tudo um pouco, porque na ausência de B, ele supre. Na ausência de C, ele supre. Não pode ficar refém das pessoas. Um líder não pode ficar refém da capacidade e das qualificações das pessoas. E se faltarem? Então um líder não vai fazer? Então Cristo é um líder proativo. Perceba que Mateus 11:1 diz assim, ó. E aconteceu o quê? Acabando Jesus de dar instruções, grave isso, instruções, aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar, grave isso, e a pregar na cidade deles, grave isso. Veja, tem 3 coisas aqui importantes, 3 palavras. A primeira é instruções, a segunda é ensinar e a terceira é pregar. Veja, você tem Cristo aqui como um professor na palavra instruções.
Você tem um Cristo como mestre na palavra ensinar. Você tem um Cristo como pregador na palavra pregar. Então, se precisasse de Cristo para dar aula, instruções. Se precisasse de Cristo para ensinar, mestre. Se precisasse de Cristo para pregar, palavra pregar está aí, ou seja, ele era o pregador. Deu para entender? Na sua congregação, na minha, no ministério que nós fazemos parte, nós não podemos ficar refém de quem dá palestra, nós não podemos ficar refém de quem ensina ou de quem prega. Nós não temos dificuldade nenhuma de ouvir quem dá a palestra, quem ensina e quem prega. Mas ficar refém não, quer dizer, se ele não vier. E se ela não vier? Que agora? Vamos fechar a igreja? Não vai ter culto? Não. Temos que ser proativos, prontos, capacitados para toda a boa obra. Mateus capítulo 12, nós vamos encontrar aí a 12ª face do Senhor Jesus. E eu vou ler Mateus 12, versículo 10. O líder que restaura a contribuição. Por quê? Mateus 12, 10 diz assim, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Veja, tem um homem aqui na sinagoga em um dia de sábado, ele tem uma das suas mãos retraídas, enferma, doente. Então ele só pode usar uma. E isso independente de qual seja, a direita ou a esquerda, a verdade é, uma ele usa, a outra não. No aspecto financeiro da contribuição da obra de Deus, e aí você há de convir comigo que é impossível pregar o evangelho sem recursos financeiros, e eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia a dinheiro, a riqueza, a teologia de prosperidade, nada disso. Você é uma pessoa inteligente, não precisamos acrescentar coisas desnecessárias na nossa fala. Estou lhe dizendo que há uma necessidade de manutenção, há uma necessidade de expansão e de crescimento. E nada se faz nessa terra sem recursos financeiros, não é verdade? Então este homem, ele é uma representatividade do quê? De alguém que consegue fazer só uma coisa e não consegue fazer outra. Se ele conseguir ofertar, ele não consegue dizimar. Se ele dizima, ele não oferta. Tem gente que tem essa dificuldade. Tem pessoas que dizimam e elas dizem, eu já sou dizimista, não preciso ofertar. Tem pessoas que só ofertam e elas dizem, eu já oferto, então não preciso dizimar. Bom, fica aí, no entendimento de cada um, até porque a Bíblia diz que essas práticas devem ser feitas com amor. Se ela não for carregada de amor, de alegria, de prazer em fazer, então o sacrifício realmente é um sacrifício, ou a prática disso é uma prática até mesmo de um tolo. Mas aqueles que têm amor pela obra de Deus, pelo Deus da obra, e bom entendimento, e têm condições de compreender isso, sabe da importância da mão direita como da esquerda, do ofertar como do dizimar. Então, quando Cristo restaura este homem, ele restaura também esse aspecto, porque este homem, ele era para os religiosos da época uma mensagem a ser pregada quando eles queriam usá-lo como exemplo. Pode observar, o texto diz assim no verso 9, e partindo dali chegou à sinagoga deles. Aí o verso 10 diz, e estava ali na onde? Na sinagoga deles. Quem estava ali? Um homem. E aí? Um homem que tinha uma das mãos mirradas. Observe que esse homem sempre esteve ali. Esse homem aqui sempre esteve ali na sinagoga. Ninguém se importou com ele a vida inteira, ninguém fez nada por ele, ninguém se preocupou com ele. Mas no dia que Jesus entrou na sinagoga, olharam para o homem. Mas não com o desejo de ajudar o homem, de estender a mão ao homem, ou buscar entender o contexto da vida do homem para ser solícito à sua necessidade, uma vez que ele só tem uma das mãos funcionando. Como que esse homem poderia trabalhar naquele contexto para trazer o sustento para a sua família? Estamos vivendo o contexto daquela época e não do nosso. Observe bem, queridos, que
esse homem passou a ser usado pelos religiosos como uma mensagem para ver se atacasse Cristo. Então ninguém se importou com ele até que Cristo entrou. Foi Cristo entrar, os religiosos interrogaram ao Senhor Jesus, dizendo: é lícito curar no sábado? Ora, se você cura alguém no sábado, é lícito. Por quê? Se eu curei alguém no sábado, se eu ajudei alguém no sábado, se eu fiz alguma coisa por alguém no sábado, isso está pautado na lei, principalmente no segundo mandamento da lei. O primeiro é amar o Senhor nosso Deus acima de tudo e de todas as coisas, de toda a força, coração, alma e pensamento. Agora, de repente o segundo mandamento se torna o quê? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma das formas que Jesus teve de demonstrar esse amor foi justamente curar nos sábados. E se Cristo não cura no sábado, eles mesmos diriam que Cristo tropeçou na lei que dizia que era para amar o próximo. E quem ama o próximo não tem dia, não importa se é sábado, se é domingo. O amor não espera dia, não escolhe dia. Então, Cristo restaurou, mas é digno de nota a gente pensar que algumas pessoas só lembram das outras quando querem usá-las como exemplo em suas pregações. Cristo não aceitou isso, restaurou esse homem e com a restauração dele restaurou as finanças também da sua vida. Ele pôde ter as mãos restauradas, dignidade restaurada, vida secular restaurada, vida profissional restaurada e familiar também restaurada. Esse Jesus é maravilhoso. Quando você olha para o capítulo de número 13 e versículo 1, você tem aí a 13ª face de Cristo em Mateus. E o nome dessa 13ª face de Cristo em Mateus é Jesus, o líder que sai de casa. Perceba o texto comigo? Mateus capítulo de número 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Percebe que o texto diz isso? Tendo Jesus saído de casa. Então ele é o líder que sai de casa. Isso me ensina muito porque o contraste ou o contrário disso seria o quê? O líder que não sai. O líder que não sai. É importante nós sabermos que a liderança, ela precisa sair da sua casa, da sua zona de conforto, do seu ambiente de conforto. Para quê? Para ir ao encontro das almas, para ir ao encontro dos seus liderados, para ir ao encontro das suas ovelhas, do seu rebanho. Não faz sentido ser um líder de gabinete, não faz sentido ser um líder que se esconde atrás do altar, não faz sentido ser um líder de dentro da casa. Cristo é um líder que sai, Cristo é um líder que vai ao encontro, Cristo é um líder que sai de casa. Essa é uma face muito tremenda e muita gente está devendo nessa face, porque há muitos líderes que não saem dos seus gabinetes pastorais, não saem da sua zona de conforto para não ter confronto, com os seus liderados ou com o seu rebanho. Outros, quando saem, só saem para ir na casa daquele ou daquela que lhe agrada ou que, em tese, não tenha problemas para lançar sobre ele, para ele resolver. Precisamos aprender muito com a liderança de Jesus. Meu Deus! Quando eu leio Mateus capítulo de número 14, eu estou diante de Jesus, a 14ª face de Cristo. E é a face do líder que ele não derruba os seus colegas, ele ajuda os seus colegas, Por exemplo, você está aqui em Mateus 14, eu vou aqui ao versículo 23, tá bom? Mateus 14, versículo 23, diz assim: E despedido a multidão, subiu ao monte para orar, chegando já à tarde, estava ali só. Você vai ver que ele está
em um momento de oração. E depois que enquanto ele está nesse momento de oração, os discípulos estão atravessando o mar, que é o verso 24, e o barco estava já no meio do mar, porque ele tinha dado essa ordem no verso 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Ele despede a multidão e, despedida, subiu ao monte a orar à parte. Chegando já à tarde, estava ali só e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E ele vai ao encontro do barco na quarta vigília da noite. Nesse exato momento, o Pedro vai descer do barco para ir ao encontro do Senhor, porque o Pedro disse: Senhor, me autoriza, a ir ter contigo por sobre as águas? Versículo de número 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Cristo autorizou, e Pedro estava indo bem, até que ele desviou-se do foco. O foco dele é Cristo, mas ele se deixou ser levado e acabou olhando para a força do vento. Foi quando ele começou a afundar. E aí aparece esse líder maravilhoso por nome Jesus, e quando vê o seu liderado afundando, ele escuta o grito de socorro do seu liderado e simplesmente estende as mãos. Tira ele das profundezas do mar e o coloca de novo no barco e diz para ele: tenha fé, você não vai morrer. E aqui você tem toda uma linguagem tipológica. O vento representa as lutas, as tribulações. O barco é a igreja, o Pedro é um obreiro, representa o obreiro do ministério. E quantas vezes, nesse mar bravio da vida, com esses ventos, tufões de lutas e provas, parece que vamos morrer. Aí Cristo vem, nos toma pelas mãos, nos coloca de novo no barco, como a dizer: o ministério está sendo restaurado. Você não vai parar, essas ondas não vão te derrubar, esse mar não vai te tragar, porque o que eu tenho com você ainda é muito grande. É algo maravilhoso ver quando o líder escuta o grito de socorro do seu liderado e ao enxergá-lo afundando, esse líder não põe o pé na cabeça para ver se mata, mas estende as mãos para levantar e o restaurar o barco novamente. E o colocar na embarcação de novo. Eita, Jesus maravilhoso, glória a Deus. Vamos a Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 24. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui nós temos a 15ª face de Cristo. Eu a chamo de a face do líder que tem certeza do seu chamado. Se tem uma coisa que Cristo nunca duvidou, foi do seu chamado. Cristo tinha certeza do seu chamado. Observe que o contexto do texto é sobre a mulher cananeia, que vem pedir ajuda pela filha que está endemoniada. Em uma das respostas negativas, porque Cristo deu 3 não para esta mulher. O primeiro não foi quando ele não respondeu palavra alguma. O segundo não foi quando ele disse justamente isso: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Terceiro não que Cristo disse a ela é: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então é nesse contexto que vai aparecer esse Cristo líder que tem certeza do seu chamado, porque no terceiro não, ele coloca o chamado dele em evidência. Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Cristo tinha certeza do seu chamado e a quem ele foi chamado, quem era o seu público-alvo, ele tinha convicção daquilo que ele veio para fazer. E quanto a nós, temos certeza do nosso chamado?
Quantas pessoas na igreja hoje não têm certeza do seu chamado? E quantas tantas outras oscilam no seu chamado, mudando de chamado a cada mês, tentando se achar perdidos no ministério. Cristo tinha certeza do seu chamado. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 24, temos a 16ª face de Cristo em Mateus. E o nome dessa face é Cristo, ele é o líder que renunciou a si mesmo. Sim, Cristo é o líder que renunciou a si mesmo. Mateus 16, 24, ele está dizendo assim: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Está aí. Se tem alguém que renunciou para fazer a obra de Deus, este é Cristo. As renúncias do Senhor Jesus não foram poucas, foram muitas. Se você for a Filipenses 2, versos 6, 7 e 8, e mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, humilhou-se quando se fez homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Para Cristo renunciar, ou para Cristo vir como homem, para Cristo vir como servo, para que o Verbo de Deus se fizesse carne e tabernaculasse entre nós, Cristo teve que renunciar os céus de glória, a casa de seu Pai. De João 14, 2, quando ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, Cristo renunciou à casa do Pai. Para Cristo vir a esta terra, Cristo renunciou o próprio trono do Pai, porque ele estava escondido no seio do Pai, está em João capítulo 1, verso 18. Cristo renunciou à glória do Pai, a glória. Isso está em João 17, verso 3. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo aí. Cristo, ele renunciou aos louvores dos anjos. Está em Isaías 6, verso 3, quando os serafins dizia santo, santo, santo. Por que 3 vezes? Por causa das pessoas da divindade que estavam no trono, na visão que Isaías estava tendo. Observe, Cristo, ele renunciou à companhia do Pai. Observe que ele disse 2 vezes isso, em João 14, 9 e João 10, 30. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Isso fala de companhia. Observe isso aqui. E ele renunciou. Cristo é um líder que renuncia. E quem renuncia para fazer a vontade de Deus, Deus o exaltará. Filipenses 2, verso 9 e 10. Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vale a pena renunciar para servir no reino e na obra de Deus. Mateus capítulo 17, estamos diante da 17ª face do Senhor Jesus. Por quê? Porque aqui ele é o líder que dá exemplo. No capítulo 17 de Mateus, Cristo é o líder que dá exemplo. Exemplo para quem? Para o mundo, para os ímpios. Porque é o momento do pagamento de impostos. Capítulo 17, versículo 27. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Aquele momento em que Pedro está ali, numa situação de desconforto, porque estão cobrando o imposto dele e do próprio Senhor, dizendo, o teu mestre não paga imposto. E aí Cristo,
dá uma lição muito tremenda. Ele é o líder que dá exemplo aos ímpios, não deixa que o evangelho seja escandalizado na boca dos ímpios. Ele procura andar de acordo com o contexto terreno, mesmo sendo rei, mesmo sendo o dono dessa terra. E quando Cristo diz ao Pedro, lança-te ao mar, né? Vai lá ao mar e lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. É interessante porque o Pedro vai pescar levando o anzol. O cara é mestre do mar, acostumado a pescar à noite. Agora ele vai no clarão do dia, no barulho da praia. Agora ele não vai lançar a rede, agora ele vai lançar o anzol. E Cristo tem tanta convicção que ele diz assim, o primeiro peixe que subir. Ele pode ficar tranquilo, meu filho, o peixe virá. Eu tenho convicção do que eu estou falando, pode ir. E aí foi 2 livramentos tremendos naquele dia. Eu digo 2 porque, primeiro, o peixe recebeu um grande livramento, uma moeda na boca. A única fonte de vida que o peixe tem é a boca. Se a moeda permanece, o peixe morre. Então, o primeiro livramento foi para o peixe. O segundo foi para Pedro. Esse Cristo é um líder que dá exemplos aos ímpios. Precisamos aprender com ele para que a nossa pregação tenha força, né? A nossa mensagem tenha força. Então é importante isso na vida dos liderados e do líder também. Já em Mateus capítulo 18, nós temos aqui a 18ª face de Cristo. Mateus 18. Aqui nós estamos vendo o Cristo que chama meninos. Dá para entender isso? Exato. Cristo é o líder que chama meninos. Olha o capítulo 18, verso 1 e verso 2. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Olha a pergunta deles. Quem é o maior no reino dos céus? Verso 2. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Aqui é o momento que Cristo chama meninos, chama crianças. Veja que cena. Enquanto os adultos estão discutindo quem é o maior, Cristo chama um menino, chama uma criança e coloca no meio. Deu para entender? Pode observar que aqueles que estão no topo dos cargos são os que mais dão problemas na igreja. E pode observar que aqueles que menos têm são os que menos dão trabalho na obra de Deus. Existem na igreja 2 tipos de pessoas, né? Os meninos e os adultos. Só que os adultos agem como meninos, porque estão discutindo quem é o maior. E os meninos estão na fase de aprendizado. Se eles errarem, é tolerável. Põe no colo e ensina. Olha que coisa linda. Eu prefiro ter uma igreja menina do que uma igreja carnal. E como que eu sei que a igreja é carnal? Quando há dentro delas discussões para ver quem é o maior. E aí está um grande problema, porque uma igreja carnal é difícil você arrumar. Agora, uma igreja menina, um pouquinho de doutrina aqui, um pouquinho de doutrina aí, ela vai sendo conduzida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Em Mateus capítulo 19, nós temos aqui a 19ª face de Cristo em Mateus. Mateus 19, verso 13, 14, 15. O líder que abençoa os meninos. Cristo é aquele que chama os meninos, Cristo é aquele que abençoa os meninos, né? Mateus 19, verso 13. Trouxeram então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Aí você vai ver assim, mas os discípulos os repreendiam. Oh meu Deus! Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Eita, que coisa linda, né? Você vê que no anterior os discípulos são adultos agindo como meninos, discutindo quem é o maior.
E aí Cristo põe o menino no colo, no meio deles, para poder mostrar quem é o maior. Agora, no capítulo 19, os discípulos estão tentando impedir Cristo de abençoar os meninos. Tem adultos que querem ser muita coisa e quando Cristo apresenta quem é quem, o adulto quer impedir. Mateus 19 é mais ou menos assim. Aqueles que querem ser os maiores querem impedir que os menores se aproximem do mestre. Só que quem é mestre discerne tudo e Cristo discerniu bem o cenário da coisa e diz: não impeça eles, porque dos tais é o reino dos céus. Cristo sabe quem é quem. Cristo estendeu as mãos e abençoou aqueles meninos. Oh glória! Ele é o Cristo que chama meninos, ele é o Cristo que abençoa meninos. Vamos a Mateus capítulo de número 20. Mateus capítulo 20, 20ª face de Cristo é que Cristo é um líder justo. Cristo é um líder justo. Mateus capítulo 20, verso 14, diz assim: toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, tanto como a ti. É a parábola da 1ª hora. É a parábola também dos trabalhadores da vinha. Aqui nós temos um cenário que o dono da vinha saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Às 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 15 horas da tarde e às 17 horas da tarde. E quando ele termina o dia de trabalho, ele dá ordem ao seu funcionário para pagar os trabalhadores. E a turma que chegou às 17 horas, às 5 da tarde, trabalhou apenas 1 hora, porque o dia termina às 18. Então, essa equipe que foi contratada às 17 horas recebeu um dinheiro, o mesmo valor que a turma que chegou às 6 da manhã iria receber. Só que a turma que chegou às 6 da manhã, quando foi receber e recebeu não gostou. Porque chegaram ao ponto de dizer: nós chegamos às 6 da manhã e você nos iguala com esse que chegou por último, às 17 horas? E o dono da vinha, sendo justo, olhou para eles e dissera: quando eu contratei vocês às 6 da manhã, nós não acertamos o pagamento? Está escrito aí, pode olhar lá. Ajustei com vocês um dinheiro por dia. Está aqui o dinheiro. Aquilo que eu ajustei, estou pagando. Agora, se dói em vocês porque eu estou pagando o mesmo para esse que chegou por último, para esta equipe, o problema é de vocês. Quem é o dono da vinha? Não sou eu? De quem é o dinheiro? Não é meu? Eu não posso dar a quem eu quero? Tem algum problema com isso? Esse Cristo é maravilhoso. Assim é até hoje. Tem gente que acha que a obra de Deus é por ordem de chegada. Ele chegou primeiro, quem chegou por último não merece receber o que ele recebeu primeiro. A graça de Deus não escolhe dia, a graça de Deus não escolhe idade, a graça de Deus não escolhe hora. A graça de Deus não escolhe pessoa. A graça de Deus é para todos, em todo tempo, em todo horário, em todo ano, em todo dia, a todo momento. Mateus capítulo 21, 21ª face de Cristo. Já estamos quase concluindo aí os 28 capítulos, né? Mateus capítulo 21, versículo de número 19. Então, Mateus 20 é o verso 14, agora Mateus 21 é o verso 19. E aqui, Cristo é o tipo do líder que não se deixa ser levado pelas aparências. Cristo é o líder que não se deixa ser levado pelas aparências. Olha aí Mateus 21, verso 19. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Meu Deus, que coisa, hein?
Vejam só, se esta figueira tem folhas, logo ela deveria também ter fruto, porque o fruto não nasce sem que primeiro haja as folhas, né? Então ele observou e achou nela folhas. Aliás, somente folhas, mas não os frutos. Cadê os frutos desta figueira se ela já tem folhas? Percebe-se que ela é figueira, que tem folhas, mas não tem fruto, o que implica dizer parece que tem, mas não tem? E assim é também até hoje na obra de Deus. Tem muita gente enfeitada na obra de Deus. Tem muita gente que tem a aparência na obra de Deus. Tem muita gente que parece ser aquilo que não é ou que não são. E Cristo é o tipo do líder que não se deixa ser levado por isso. E pode acreditar que a sua liderança tem o Espírito de Deus e a sua liderança, seu pastor, não se deixa ser levado pelas aparências. Tem muita gente na sua congregação, na minha congregação, no nosso ministério, que só tem aparência e acha que engana a liderança. Ora, a liderança tem os olhos do Espírito Santo. A liderança sabe quem é e quem não é. Não pensa você que a liderança não tem discernimento, não. Se tem uma coisa que a liderança tem, é discernimento da parte de Deus. Mateus capítulo 22, 22ª face de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 22, versículo 21. Essa face aqui é a face do líder fiel. Cristo é um líder fiel. Mateus 22, versículo 21. O texto diz assim: disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, Cristo disse assim, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cristo é um líder fiel. No sentido da liderança, no sentido da liderança, da fidelidade, você vai ver que Cristo, ele honrou tanto as coisas da terra, como também honrou as coisas dos céus. Cristo, ele não negligenciou em nenhum momento aquilo que lhe foi confiado como filho de Deus e também como filho do homem. O Cristo como Deus exerceu o seu ministério, o Cristo como homem exerceu o seu ministério. É muito importante a gente perceber que Cristo não foi negligente, mesmo sendo quem ele era, na condição de um ser humano. Um Cristo que assumiu uma forma humana não foi negligente, ele foi fiel. Quando foi questionado se era lícito pagar aí o tributo, ele respondeu desta forma: dai a César o que é de César. Cristo não foi infiel, Cristo não ensinou, olha que coisa, Cristo não ensinou os seus discípulos a negar, a sonegar. Cristo não ensinou os seus discípulos a sonegarem. Cristo não ensinou os seus discípulos a fingir que não existe a dívida, a conta. Não. Cristo não ensinou seus discípulos a caducar as dívidas do banco, do Serasa, do SPC. Não. Todos nós temos dívidas, todos nós temos problemas e todos nós estamos sujeitos a nos enveredar por esses caminhos. O que nós não podemos é fingir que isso não existe. Precisamos lutar, trabalhar e pagar as nossas dívidas para que o nome do Senhor na nossa vida não venha a ser envergonhado, escandalizado e também o nosso nome não fique também falado na boca das pessoas, nas praças, como diz o ditado popular. Então, Cristo, ele era um obreiro fiel, ele era um líder fiel, pois ele estava dando um exemplo, tá? Ele vem cumprindo o seu dever de um cidadão como homem,
Ele não se esquivou dos deveres terrenos, ele não os ignorou. Então assim procedeu para dar o exemplo, como está em João 13,15, ele diz, eu vos dei o exemplo, tá? Mesmo sendo Deus, tendo cidadania celestial, ele cumpriu com seus deveres terrenos. Então, em nossa vida cristã e principalmente ministerial, precisamos andar de acordo também com as ordenanças do Estado, do país, para não nos tornarmos aí ilegais, até porque nós também temos dupla cidadania. Nós estamos na terra, mas nós somos do céu. Em Filipenses 3,20, Paulo diz que a nossa pátria está nos céus. A 23ª face de Cristo, ele é o líder que não tolera hipocrisia. Pense num líder que não tolera hipocrisia, é o Senhor Jesus. Mateus 23,3, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais conforme com as suas obras, porque dizem e não praticam. Ora, Cristo está dizendo isso para os seus discípulos. Em Mateus 23:1, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados quem? Os escribas e os fariseus. Aí Cristo diz para os seus discípulos e as multidões assim, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais, ou seja, não vivam conforme as obras deles. Por quê? Porque eles dizem, mas eles não vivem. Eles pregam, mas eles não vivem. Então, Cristo é o tipo do líder que não tolera a hipocrisia. O que seria a hipocrisia aqui? É eu exigir de você uma coisa que eu não faço. É eu pregar e nunca viver aquilo que eu preguei. Então é eu exigir do povo uma coisa que eu nunca fiz. Então isto é o ápice da hipocrisia e Cristo não aceita esse tipo de coisa. Ele é o tipo do líder que não tolera hipocrisias. Então tome muito cuidado. Se você gosta de ver a igreja orar, ore você primeiro. Gosta de ver a igreja jejuar, jejue você. Gosta de ver a igreja nos cultos de doutrina, compareça você. Na escola bíblica, não falte, porque a melhor mensagem que nós podemos pregar é com o exemplo, é a força da vida. A nossa vida é uma mensagem. Não exija aquilo que você não faz, porque isto é hipocrisia. Vamos a Mateus capítulo 24, o versículo é o versículo 3, e aqui diz assim o texto, Mateus 24, versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, dizendo, dizei-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, esse capítulo 24, versículo 3, mostra a 24ª face de Cristo. O nome dela, ele é o líder que tem zelo pelo seu rebanho. Cristo é o líder que tem zelo pelo seu rebanho. Nesse versículo de número 3, os discípulos estão perguntando para o Senhor o seguinte. Os discípulos em particular perguntaram ao Senhor assim, fala para nós, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja, os discípulos precisam dessas informações. E Cristo, ele é o líder que tem zelo pelo seu rebanho, ao ponto dele investir de novo. Você lembra de Mateus 5, 6 e 7, que foi só investimento? Mateus 24 e Mateus 25 são os dois capítulos que Cristo vai investir de novo na vida dos seus discípulos. Ele vai investir agora para que eles tenham condições de entender a questão da escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Os discípulos precisam ser informados disso, Então ele falou aos seus discípulos sobre a sua ida para Jerusalém. Ele falou para os seus discípulos que eles seriam entregues na mão das autoridades religiosas.
Ele falou que para os seus discípulos que ele seria crucificado, ele falou para os seus discípulos que ele iria morrer, ele falou para os seus discípulos que ele seria sepultado, ele falou para os seus discípulos que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, ele falou para os seus discípulos que ele voltaria ao céu, que ele seria assunto aos céus, ele falou para os seus discípulos que ele derramaria o Espírito Santo e ele falou para os seus discípulos que um dia ele voltaria para buscar a igreja. Então ele é o tipo do líder que ele não abandona o rebanho, ele tem zelo, ele tem um cuidado pelo rebanho. Ele vai sair de cena, é verdade, mas o zelo que ele tem pelo rebanho faz com que ele deixe o rebanho informado de tudo o que vai acontecer. As doutrinas centrais que regem a nossa fé hoje foi o que Cristo ensinou o rebanho antes de sair de cena. Ele é o líder que cuida, que zela pelo rebanho, mostrando, ensinando ao rebanho as verdades centrais da fé cristã. Mateus 25, versículo 15, nós vamos ver aí a 25ª face de Cristo em Mateus. Ele é o líder que dá oportunidade para todos. Ele é um líder que dá oportunidade para todos, é claro, segundo a capacidade de cada um. Veja que Mateus 25, verso 15 diz assim, e a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento. E aí o texto fecha assim, segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Observe, em Cristo não há imparcialidade, também não há injustiça. O Senhor é justo e imparcial, ele trabalha na unidade. São 3 personagens que estão aqui. Ele não trabalha com carreira solo, mas trabalha com unidade. 3 aparecem, ele dá 5, 2 e 1. Veja, aquele que tem 5 não é melhor do que aquele que tem 1. Aquele que tem 1 não é inferior ao que tem 2. O que tem 2 não é superior ao que tem 1. Porque a palavra-chave no texto não é 5, nem 2 e nem 1. A palavra-chave é capacidade. O Senhor Jesus é o líder que dá oportunidade segundo a capacidade. Observe, quem tinha capacidade para 5, granjeou 5. Quem tinha capacidade para 2, granjeou mais 2. Mas aquele que tinha capacidade para 1, nem para 1 conseguiu granjear. Verso 16, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o 18 diz aqui, mas o que recebeu 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quer dizer, ele tem capacidade para 1, e essa capacidade que ele tem de granjear, ele esconde. Ele cava um buraco na terra e esconde. Talento não foi feito para ficar enterrado. Talento não foi feito para ficar no solo. Talento não foi feito para ficar debaixo de terra. Talento se negocia, talento se usa. Então, tem muitas pessoas que reclamam pela falta de oportunidade na igreja, mas a oportunidade que ela ou ele tem também não faz nada. Ora, se você não faz o que você já é, o que você já tem, como você terá outras oportunidades? Como essas oportunidades fluirão, acontecerão na sua vida se o que você já tem, se o que você já é, você não valoriza, você não usa, não se coloca à disposição? Cada um de nós temos uma função, um ministério, uma importância e um grau de capacidade na obra de Deus. Só que isso é progressivo. Se você fizer, Deus dá mais. Se você não fizer, é o mesmo que cavar um buraco e enterrar o talento. Não é inteligente, porque um dia nós vamos ter que prestar contas ao Senhor. Mateus capítulo 26, 26ª face de Cristo, nós temos aqui um líder socialmente correto. É um líder que é também social. Cristo nos ensina a ser social. Que mal tem em jantar com alguém. É um ser social, associável,
conversa, janta, foi convidado para ir a uma casa, foi. Mateus 26, olha aí. Se você olhar para o Mateus 26, verso 6, diz assim, ó, e estando Jesus em Betânia, aonde? Em casa de Simão, o leproso. Está aí. Você vai perceber que o contexto do texto vai falar de um jantar. Ele é um líder social, ele é um líder que recebe um convite e atende. Ele é um líder que ele prega, ele ensina, ele dá instrução, ele opera milagre, cura, libertação, dá oportunidade, ele não tolera hipocrisia, é exemplo para os de fora, exemplo para os de dentro, mas também é um líder social. Recebeu um convite para ir jantar na casa de Simão, e ele foi, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Está ali um jantar, pronto, e ele está participando socialmente, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. A gente aprende de tudo com Cristo. É o líder social, é o líder que entra na casa, é o líder que se assenta junto à mesa, é o líder que olha olho no olho, é o líder que molha o bocado, é o líder que come junto, é o líder que se assenta para conversar, é o líder que ouve. Ele nos ensina muito nessas suas faces em Mateus. Algo muito tremendo, algo muito glorioso. Em contrapartida, quantas lideranças que, por mais que você os convida, eles não aparecem na sua casa, não é? Existem ovelhas que estão esperando a visita da sua liderança faz tanto tempo. Algumas delas até desistiram, porque de tanto chamar e não ir, acabaram por não chamar mais. É uma pena, né? Que tristeza. Meu Deus. Mateus capítulo 27 e Mateus capítulo 28 encerramos. Em Mateus capítulo 27, a 20ª face de Cristo como líder, ele é o tipo do líder que sai de cena, mas deixa a porta aberta. Mateus 27, Cristo é isso aí. Ele é o tipo do líder que entende que o tempo dele acabou, que tinha para ser feito foi feito, o ministério está concluído, ele vai sair de cena, mas ele sabe sair. Ele soube entrar e sabe sair, deixa a porta aberta. Olha que texto, Mateus 27, o versículo é o 51. Mateus 27, versículo 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Vocês sabem que esse foi o momento em que Cristo está lá na cruz, e nesse momento que ele está na cruz, ele deu o brado, né? O verso 50 diz isso. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Acabou, está consumado. João 19:30 diz isso. Está consumado. Pronto. Cristo terminou, encerrou o ministério. Mas olha só, o verso 51 diz que eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, ou seja, as portas se abriram. Ele sai de cena, mas deixa a porta aberta. Tem líder que não conseguiu entrar direito e vai sair pior do que entrou e vai fechar as portas. Agora, um líder que aprende com Jesus, sabe entrar, sabe permanecer e ao sair, sai com a cabeça erguida, com o dever cumprido, deixando a porta aberta. Eita, Jesus maravilhoso! Mateus 28, Mateus capítulo 28, aí encerramos aqui essa nossa exposição, essa trajetória aqui pelos 28 capítulos de Mateus, né? 28:10 diz assim: então Jesus lhe disse, não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. 28ª face de Cristo em Mateus. Ele é o líder que não esquece. O quê? O rebanho que ele já pastoreou. Agora há pouco ele saiu de cena, mas deixou a porta aberta. Lembra? Ele sai de cena, mas deixa a porta aberta. Agora em 28:10, ele está nos ensinando que ele é o tipo do líder que não esquece do rebanho, que um dia ele já pastoreou. Por isso ele disse aos discípulos, quando eu ressuscitar, eu vou me encontrar com vocês lá na Galiléia. Pode me esperar lá, eu não abandono não, estarei com vocês lá. E Cristo os encontrou conforme havia prometido. Ele nos ensina em todos os capítulos alguma face,
alguma faceta, algum lado dele, ele nos ensina como nos comportar, como ser, como viver, como agir como cristão e obreiros em nosso tempo, em nossos dias. Aqui está as 28 faces de Cristo em Mateus, lembrando que eu fiz só uma síntese. Cada tópico desse aqui no livro eu discorro sobre outros assuntos correlatados, corroborando e fortalecendo a ideia para que você o entenda mais. Se você quiser, você pode adquirir só o livro. Se você quiser, você pode adquirir o livro e o curso. Está aí em torno de 14 aulas de 1 hora, aqui em classe presencial, que é uma matéria do bacharelado. E tem muita coisa boa que nós estudamos aqui que pode te ajudar e abençoar ainda mais a sua vida, o seu ministério, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até breve, se Deus quiser.